A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nós estamos ainda como base, melhor dizendo, na armadura de Deus. Aquela armadura de guerra é muito interessante, muito interessante. Porque vai desde a coisa mais simples até a mais forte. E nós estamos num pedacinho, eu falei semana passada, no domingo passado, assim, foi muito rápido, porque nós fomos lá para o caso de Jefté. Aí talvez você pergunte assim, mas o que o caso de Jefté tem a ver com a armadura de Deus? Tem tudo a ver. Por quê? Porque ele guardou o que era bom. Ele não esqueceu do Deus de Israel. E feliz é aquele que recebe uma revelação da palavra de Deus, coloca lá dentro e nunca mais esquece. Mas se firma ali. Por quê? Então abre lá em Efésios capítulo 6, onde nós estamos, que é o versículo 14. Aliás, quem enjoa da palavra não tem sabedoria nenhuma. Ou talvez não tenha encontrado Jesus. Não teve encontro com o Espírito de Deus. Então na carta aos Efésios, eu não vou ler tudo não, nós vamos aqui na base. É o versículo de número 14. Vamos juntos? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amém, Jesus? Eu sempre digo à igreja, irmãos, e a todos, de quando em quando, que todo cristão, ele precisa ir além dos cultos. Ele não pode ficar apenas com o que recebe no culto. Por quê? Ele tem de ter uma intimidade, uma comunhão pessoal com Deus. Pessoal com Deus. Tem que ter aquela comunhão íntima, lá no mais profundo do seu ser. Aquela comunhão profunda com Deus. Ou seja, buscando na palavra de Deus, buscando e recebendo, quando a palavra lhe é aberta, lhe mostra, lhe fala, lhe corrige, lhe orienta. Então, são as revelações da palavra de Deus. Além do que você aprende na igreja, que você vê, está na Bíblia Sagrada. Porque o que Deus fala com você é teu. E tem gente que não tem essa comunhão pessoal com Deus. Daí o que acontece? Fica apenas com o que recebe, vamos dizer, nos cultos. Alguns, como vocês sabem, não se firmam, são pessoas esporádicas nas igrejas. Aí veja bem, quando chega aquele momento que precisam estar assim, bem firmados, quer seja numa tentação, quer seja num ataque maligno, ou seja, o diabo vem tentar, ele vem oferecer pecado, oferecer prazer no pecado, ele vem oferecer vantagem, mas ele também vem para atacar. Aquele dia do sintoma violento, aquele dia de uma notícia que tiraria completamente do sério, da linha, ou que causaria até desespero. Quando a pessoa ela tem comunhão com Deus, que ela tem a palavra de Deus, promessas de Deus no seu coração, é o que então se diz as revelações da palavra. Essa pessoa, irmãos, ela não tem as reações que o mundo tem. Ela não desmorona, como também não avança nas ofertas que aparecem, porque tem a palavra de Deus no seu coração, bem firmada. Bem firmada, olha o segredo. Guardar a palavra no coração. Aquilo que Deus falou com você é para você nunca mais abandonar. Você vai ter aquilo por resto da sua vida, e em alguns outros momentos da sua vida você vai precisar daquilo que você recebeu. Por isso que eu digo que quando a pessoa enjoa da palavra, ela é criança. Cristãos que são infantis nas coisas de Deus,
Olha, dá uma trabalheira que só misericórdia. Tem gente que qualquer que o diabo faz, já só chega aqui desmoronando, liga desesperada, sabe? Irmãos, tem gente que, caramba, se uma dor de barriga durar alguns dias, a pessoa já pensa que vai morrer, que daqui depois da diarreia vem hemorragia, que vai vir não sei o quê. Tem gente que é assim. Mas por quê? Porque não busca uma intimidade com Deus e não põe a palavra dentro do coração. Então nós vamos ver hoje um outro caso muito interessante. Você viu o caso de Jefté? Para mim aquele caso é um dos mais fortes que a Bíblia apresenta em termos de estrutura emocional. Porque aquele menino, aquele moço, ele teve tudo para ter um coração revoltado, amargurado. Uns ficam amargurados, outros revoltados, enfim. Ele teve tudo para ter tudo isso dentro dele. E, no entanto, você viu que ele tirou de letra tranquilamente quando foram buscá-lo para que ele socorresse Israel. Ele só teve aquele desdém engraçado, que eu acho engraçado. Agora vocês estão precisando, vocês vêm, né? Agora que vocês sabem que eu sou um guerreiro, que eu venci, né? Ou seja, vocês me jogaram no lixo, mas Deus não me jogou. Acho aquilo ali fantástico. Então, essa aqui é uma base muito forte. Você vai ler de novo comigo. Nós estamos em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Temos um caso na Bíblia, dentre os muitos que já vimos, mas tem um muito interessante, muito mesmo. Por quê? O povo do Antigo Testamento, como nós, tinha promessas de Deus. Tinha promessas. E a palavra também lhes era revelada ao coração. E quando eles se firmavam, como no nosso caso, agradavam a Deus. E então, podia até demorar, mas as promessas de Deus, as grandes promessas, se cumpriam na vida de cada um que cresce. Aí aconteceu um fato muito interessante que você vai ver comigo lá em Lucas. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Bem no capítulo 1. Esse fato tão interessante de que eu estou falando, se encontra aqui, acontece no versículo 5. Ele começa aqui no 5. O título diz: o anúncio do nascimento de João. Amém, Jesus? Irmãos, para a leitura ficar bem gostosa, bem agradável, não ficar só eu lendo, a igreja toda lê assim, vamos assim. Eu leio um versículo, você lê o versículo seguinte. Não é a leitura responsiva. Eu leio, você lê, a dinâmica. Aí, mas nós vamos dar uma paradinha. Então nós vamos até o versículo 20, do 5 ao 20. Chegar no 20, vamos parar. Como tem alguns versículos que são muito longos, o que acontece? Acontece um fato muito engraçado. Aí um grupo lê aceleradamente e o outro lê bem devagarinho. Aí um está lá na frente e o outro está lá atrás. Aí então eu entro para a gente, fazer uma mediação aí, mas na verdade para nós andarmos juntos. Então vamos lá, versículo 5, eu leio. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso.
orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E irá adiante dele há de ir adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Dá uma paradinha aqui. No versículo 18, pertinho do 20, onde nós marcamos para parar. Olha só, o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo. Bom, ele está conseguindo enxergar o anjo. Acontecia muito isso no Antigo Testamento. Aconteceu algumas vezes, raríssimas, no Novo Testamento, no início, claro, antes da Bíblia ser escrita. Eu penso da seguinte forma: era necessário, até porque já li vários, vamos dizer assim, tem algumas linhas aí desse entendimento, e o que eu entendo é o seguinte: havia necessidade de que fossem evidenciados, tá? Em fatos, essa realidade espiritual, e registrados esses fatos, ou seja, o anjo apareceu para todo mundo entender que existem anjos de verdade. A Bíblia fala dos anjos, mas eles viram. Por que foi registrado isso? Para que nós que não vemos anjos e não queira ver. Porque o diabo gosta de fazer graça. E tem gente que muito inocente, tá? Embarca nessa de ver um vulto com algum brilhinho. Um anjo entrou no meu quarto. Ou eu vi um sol. Ou vi um... Olha, irmãos, eu já passei cada uma com essa turma. De vez em quando vem alguém visitar a igreja: pastora Corente, eu vi uma áurea atrás da senhora. Fica com o que a senhora viu, que eu fico com o que está escrito. Vamos encerrar o assunto. Viu nada, meu irmão. O diabo quer fazer graça, está na cabeça da pessoa. Ela está tão cheia de fantasia religiosa na cabeça, que é capaz dela ver milhares de anjos voando aqui dentro. Oh, meu Deus! Para. Ou então vê um capetão e diz assim: aquela igreja não é de Deus. Está tudo na cabeça dela. Então era necessário que se evidenciasse, que se registrasse esses fatos para a posteridade, obviamente. Assim como Jesus fez com João na ilha de Patmos, falando o Apocalipse. Foi registrado para que nós, ficássemos sabendo e certificássemos, verdadeiramente nós estejamos cientes de que tudo aquilo vai acontecer, como já está acontecendo. Então você vê aqui no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. O que Zacarias está demonstrando aqui? Fé zero. Fé zero. Fé zero. Bem diferente quando o anjo veio falar com Abraão e veio literalmente ratificar, testificar da promessa que Abraão guardou no coração, que ele havia feito e Abraão guardou. Vamos entender essas coisas simples, irmãos. Porque nós vemos hoje os cristãos, sabe, vivendo muito no natural, extremamente limitados, sem fazer uso do poder sobrenatural, do poder da fé, por falta de firmeza na palavra. Mas por quê?
Primeiro tem de receber aquela revelação da palavra. A palavra abriu e guardar no coração e dizer, foi Deus quem falou isso. Por isso que você vê pessoas desmoronando. Tem gente, meu irmão, que tomando um banho, descobre um calombinho no corpo, um carocinho de nada, já desmonta, a cabeça já estoura com câncer. Meu Deus, é um câncer. Caramba, misericórdia. Misericórdia, uma besteirinha que bastaria invocar o nome de Jesus. Ou seja, se sabe que tudo é espiritual, invocaria o nome de Jesus, mas sem o medo. O medo abre a porteira, o bicho entra. Eu fico impressionado, irmãos, com os cristãos hoje, porque a maioria tem o medo no lugar da fé. Tem o medo no lugar da fé. E daí não alcançam as bênçãos de Deus. Alguns alcançam umas migalhinhas, algumas coisinhas, mas você não vê hoje, é difícil, irmãos. A gente fica numa luta que só misericórdia, para a pessoa sair do buraco, para ela acreditar, né, nos mandamentos de Deus e colocar uma base sólida em cada área da sua vida. Né? Na vida material, na vida financeira, colocar uma base, obedecer a palavra e acreditar na promessa, nas promessas de Deus. Mas o que é isso? O que eu falei no início. Por não ter a palavra de Deus aberta, revelada dentro do coração, mas não tem por quê? Porque não busca, irmãos. Não busca. Não busca. No livro de Jeremias, o Espírito Santo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. As pessoas buscam a Deus de uma forma rápida, corrida. Tem gente que é tão criança, irmãos, que se converte e demora a entender que a sua vida espiritual, ela tem de estar em primeiríssimo plano. Precisa de exercícios de fé. Então precisa de tempo, precisa de cultos, atenção total, precisa de leitura da palavra, busca da palavra, estudo da palavra de Deus. Nós temos às quartas-feiras. A pessoa precisa realmente ter uma comunhão com Deus. Por quê? Porque quando precisar, o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. Então vai ter recursos que o mundo não tem. O mundo não tem porque é cego. O mundo não tem porque não aceitou Jesus. O mundo não tem porque não entende nada. Pessoas recitam a Bíblia inteira. Tem gente que faz teologia e não teve um encontro com Jesus. Faz um curso teológico, mas não teve um encontro com Jesus. Você vê pessoas doutoradas floreando a Bíblia sem zero revelação, zero. Não entende nada do que está falando. Então vamos à realidade. Então no versículo 18, o Zacarias é de como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Ou seja, ele está com raciocínio o quê? Natural, 100% natural. É isso que acontece com o povo cristão hoje. Aí a dengue é dengue, zika é zika, chikungunya é chikungunya, a praga é praga, e tem que carregar, e paciência, fazer o quê? E não recebe o sobrenatural. Por isso que hoje os cristãos, em grande maioria, estão sempre presos ao mundo natural. Não conseguem avançar, receber o que o homem natural não recebe. E ficam nas mesmas limitações e condições. Pastor, de que o senhor está falando? Estou falando de Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz é a verdade. Aí vem o diabo com as ferramentas dele, que para Deus são pura mentira, mas são visíveis, são aparentemente reais, mas são coisas do mundo natural. Estou falando porque são doenças, são problemas familiares. Então as pessoas entram nisso e ficam ali no mundo natural vivendo aquilo. Não, que fulano não toma jeito, que fulano é rebelde. Não, que essa doença não tem cura. Caramba, então aceitou Jesus para quê? Para viver dentro de todos os limites naturais? Não, porque eu sei que quando eu morrer vou para o céu. Então tem cristão que a única coisa que aproveita do evangelho é a salvação eterna, é o céu. E graças a Deus pelo menos isso. Caramba, misericórdia. Ao menos isso, né? Ufa! Mas não seria bom se aqui na terra desfrutasse das bênçãos de Deus? Sim ou não?
Sim ou não? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.